super animada para o vídeo de hoje porque a gente vai falar de álbum de figurinhas da Copa. Copa tá chegando e essa febre que todo mundo fala do assunto. Então, tanto se você vai fazer o álbum quanto se você não vai fazer o álbum, tem muita coisa legal que a gente pode discutir para desenvolver os nossos filhos, tanto financeiramente quanto em outros aspectos. E hoje eu vou extrapolar as finanças aqui, vou falar de 13 coisas que você pode falar quando você faz o álbum, e é sobre isso que a gente vai fazer. Mas antes de começar, antes da Copa do Mundo começar, antes de você completar o álbum, se inscreve aqui no canal para formar filhos mais inteligentes financeiramente. Curte esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Você sabe que quando você curte, de plataforma distribui mais. Então, e também aperta lá o sininho para você sempre ser notificado e tiver novidades quando puder, para você usar as oportunidades e educar financeiramente melhor seus filhos. Vamos lá? Se você mora no Brasil, se você gosta de futebol, é possível que você esteja tomado por essas figurinhas que tá todo mundo, especialmente as crianças lá na escola e tudo mais, ficam muito empolgados para fazer o álbum de figurinhas da Copa, e eu queria conversar com você sobre maneiras de usar o álbum para educar financeiramente melhor seus filhos. Então vamos começar pelas pessoas que não vão fazer o álbum. As pessoas que não vão fazer o álbum, o que elas podem fazer para formar melhor seus filhos? Vocês falam para elas o seguinte, para elas. Ou então também vale para aqueles pais que têm 2 filhos, 3 filhos e não dá para fazer 3 álbuns. Então vocês podem usar de uma maneira positiva. Fala para eles. Vocês sabem que para completar todo o álbum existem 649 figurinhas. Então, se cada pacotinho custa R$4 e vem 5 figurinhas, você tem ideia de quanto custa um álbum inteiro para fazer o álbum, mais o preço do álbum também, né? Sem contar só as figurinhas. E aí você faz essa conta e compartilha com a criança o que ela poderia fazer com esse dinheiro. E aí isso é uma maneira legal de eles perceberem que de pouquinho em pouquinho, mas o pacotinho custa só R$4. Mas de pouquinho em pouquinho vai ficando bastante. Então é legal trazer esse aspecto. Agora, se você vai fazer o álbum, como você pode tirar o maior benefício? O primeiro, e eu acho que talvez um dos mais importantes, é você fazer devagar. Esse é uma disputa para quem tem avós, que é no meu caso, né, a minha mãe, ou os avós paternos. Eles gostam de ajudar as crianças, gostam de vê-las felizes e acabam comprando muitos pacotinhos para as crianças rapidamente. O legal de você usar o álbum é cultivar essa coisa da espera, de ir aos poucos, incentivar as trocas. Essa espera é muito saudável. Hoje o mundo está bem acelerado, a questão da tecnologia, das telas, tudo é muito rápido. E ensinar a espera é uma das coisas mais saudáveis que uma criança pode ter, inclusive para o dinheiro. Você sabe disso, para juntar alguma coisa, para conseguir bastante dinheiro, para conquistar uma coisa maior, né, uns bens mais caros, tem que ir juntando de pouquinho. Então a espera é muito importante. Então a primeira coisa que eu podia falar é isso. Quer fazer o álbum legal, mas não compra tudo de uma vez. Vai dando de pouquinhos para as crianças. Até eu acho que o meu filho já completou o álbum e devia ter demorado mais. Mas, né, como eu falei, é o que dá para fazer. Ele demorou um tempo legal e tem outros benefícios que eu já vou contar para vocês. O segundo benefício que eu acho é a negociação. Ele, no começo, meu filho tem 7 anos, eu não sei que idade tem sua criança aí, mas em qualquer idade eles começam a negociar. No começo, então, quando tá chegando o álbum, eles não sabem ainda o que vale mais, o que vale menos, eles pensam muito mais no valor do jogador do que da carta, das douradas. Então ele falava, eu troco essa por 4 daquela. E isso é super saudável, inclusive se o seu filho não fizer boas negociações, porque isso leva ao aprendizado. Ele pode, por exemplo, viver uma situação de troca e depois ter outra experiência de troca que ele sozinho vai pensar, acho que naquela hora não foi muito legal. Então essas oportunidades são super ricas, super saudáveis e vale sim incentivar.
Existe um outro benefício, então aqui falando do terceiro entre os que vão fazer o álbum, que eu acho super bacana, que é a expressão oral, que é a desenvoltura social, é abordar outras pessoas. Existe uma praça aqui na minha cidade que muitas pessoas se reúnem para trocar figurinha. No começo, nas primeiras semanas que a gente ia lá, meu filho ficava super travado, ele não queria. E eu dizia, eu encorajava, eu falava, você que tá fazendo o álbum, se você não procurar as pessoas, você não vai conseguir o resultado que você quer. Aí ele falava, mas vai comigo, eu falava, tô aqui do seu lado. Tô aqui, ó, tô firme. E é lógico que no fundo as pessoas olham mais para adulto, então eu falava assim, ó, olha, aquela pessoa ali tá sozinha. E aí a pessoa também me via falando isso e acabava. Mas ao longo das semanas a coisa foi se desenvolvendo muito e foi muito legal. Ele chegava, ele abordava as pessoas, ele falava. E é muito legal. Teve uma outra coisa que foi pra mim o auge dessa expressão oral que eu achei incrível, que a gente encontrou nessa praça um pai e um filho que estavam indo pela primeira vez lá trocar figurinhas. A gente já tinha ido várias vezes. E ele falou, eu nunca vim, como funciona? E eu achei incrível, porque o meu filho que explicou tudo pro adulto lá. Ele falou, é assim, ó, você pega o seu álbum, o seu grupo de repetidas e me dá, e eu te dou o meu. Aí você olha aí o que tá faltando pra você, e eu olho aqui. E aí ele foi falando, eu troco repetida por repetida, não tem problema, porque pra mim dá na mesma. E aí ele foi super legal. Então, é uma experiência super bacana também incentivar isso. Teve uma outra ocasião que eu fui num lugar que difícil explicar, mas parece uma praça de alimentação e eu ficava só de longe observando, foi incrível. Teve uma situação também nesse dia que tinha um adulto tentando negociar com meu filho para ele comprar por R$200 uma lendária. Achei uma super sacanagem, mas é uma dica também para você ficar ligado aí, que se o meu filho não tinha dinheiro com ele, né? Ele só tinha as figurinhas. Mas se por acaso o seu filho tiver, tem que ficar de olho pra, né? Às vezes as pessoas não são lá muito bem intencionadas. Então fica de olho, mas aquele olho lá distante, conversa bastante com seu filho e se não for uma grande quantidade, lembra, errar é saudável, desde que você converse sem brigar, para que a criança aprenda com aquela experiência. E já que eu falei de lendária, vamos falar aqui de mais uma dica. Essa questão das lendárias que tem esse ano, as Gold, que são aquelas com fundo dourado, a Silver do prateado e assim por diante, foram também uma grande oportunidade para as crianças entenderem e negociarem, elas entenderem que às vezes vale muito mais você ganhar algum dinheirinho pela raridade daquilo do que colar efetivamente no álbum. Então isso era bem saudável porque elas sozinhas, entre os amigos, chegaram a essas conclusões. Então ele foi lá, teve um dia nessa pracinha que tinha uma pessoa comprando, aí ele perguntou quanto custava e aí ele ficou falando para todo mundo que ele ia vender, enfim, era muito saudável e aí ele entender também quanto ele podia ter de benefício com isso, quanto ele podia deixar de ter gastado com o álbum, foi bem saudável. Um outro aspecto que eu adorei para fazer o álbum foi a questão da matemática. Quando meu filho queria, eu falava aos pouquinhos, né? Teve uma bisa dele que mandava dinheiro para ele comprar figurinhas, mas eu dava aos pouquinhos para ele. Então eu falava assim, a sua bisa mandou R$20. Quantos pacotinhos você consegue comprar? E aí ele ficava fazendo contas e mais contas, e aí eu fazia de novo para ele depois com outro valor, eu falava que uma outra tia mandou dinheiro para ele, e aí ele fazia contas, ele conversava lá na banca de revistas para comprar. Essas multiplicações, essas divisões, tinha uma pessoa depois que queria comprar dele as figurinhas que ele tinha repetidas depois que ele acabou o álbum, e aí ele perguntou pra ele quanto custa cada figurinha. Se no álbum vem 5 figurinhas e custa R$4, quanto custa cada uma? E aí ele foi fazendo contas e chegando ao resultado lá e aprendeu bastante também com essa questão da matemática, então é um dos benefícios que eu também acho que é bastante saudável. Um outro benefício que eu achei incrível e que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu disse, né, que eu vou extrapolar hoje a questão da educação financeira. Mas aqui no álbum tem alguns nomes de países, aqui em cima vem o nome em inglês. Então aqui tem USA, aqui tem Wales, por exemplo. E aqui embaixo tem várias idiomas, como é que é o nome do país em cada idioma. E eu achei isso incrível,
porque também meu filho se desenvolveu, as crianças podem se desenvolver com a questão do idioma, pensar e entender que em outros países tem as palavras se usam de outras maneiras. Durante muito tempo ele falou Wales, falou Germany, e aí depois de um tempo eu ia incentivando. O que é Germany? Qual país que é Germany mesmo? Aí ele falava, o álbum ele tem isso de saudável, porque você folheia a mesma página muitas vezes, você vê quantas estão faltando, quantas páginas você já completou, quantas que ainda faltam de cada país, pois quantos países você já completou. Isso é super saudável. Então eu acho bem legal, porque às vezes a gente fica se esforçando, né, para eles aprenderem coisas e faz cursos e aulas de geografia, e achei super saudável essa parte, tanto do idioma quanto da geografia. Aliás, falando em geografia, é mais um ponto que eu acho super positivo, super saudável, porque na decoração do quarto do meu filho tem bandeirinhas de países, que a propósito eu comprei na Copa passada, e elas estão lá decorando, e também tem um mapa mundi. E aí ele começou a se interessar mais, agora ele sabe as bandeiras. Durante muito tempo, mesmo aquilo estando dentro do quarto dele, não foi suficiente para ele se interessar. O álbum agora foi esse gancho, então agora ele sabe os países que tanto estavam na Copa passada, quanto os que não estão nessa Copa. Ele já aprendeu várias bandeiras e também tem isso, dele aprender o que é ganhar, o que é perder, o que é se classificar. Esse país dessa vez não foi para a Copa, aquele outro foi. E aí, como tem também o mapa mundi, a gente já começou a discutir os continentes, aonde fica cada país. E aí isso tem sido super saudável e olha que benefício legal. Então, às vezes, o álbum é caro? É caro. Mas ele tem um monte de benefícios de muitas coisas que as crianças aprendem, que às vezes também é muito saudável e que a gente deixa de pagar curso ou até torna o aprendizado da escola mais eficiente por causa desse gancho que teve a ver com o interesse genuíno dela. Outro benefício que eu achei incrível é que você tem que treinar. Na verdade, esse aí é um exercício que o adulto faz ali enquanto está mediando a criança que está fazendo algo. As crianças ficam meio que competindo, né? Eu já completei 5 países, eu não completei. Eu já completei o álbum, eu não. E aí, o que é legal? É de você mostrar que, na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Poxa, que legal que ele completou o álbum. Mas você viu que é mais legal a gente ir fazendo. Eu, durante muito tempo, falei pro meu filho no começo que o mais legal era a troca. E ele não entendia, ele falava, o mais legal é colar. Depois de um tempo, ele super se deu conta que o mais legal é trocar, é viver, é perguntar o que você tem, o que você não tem. E aí ele achou isso o máximo, ele achou tão legal que depois que ele completou o álbum, ele quis continuar indo à praça lá, aquela que eu falei que tem muitas pessoas trocando figurinha, pra encontrar figurinhas pros álbuns dos amigos, de tanto que ele achou divertido. Então, quando a criança outra fala que já completou, você fala que legal, que bom pra ela. Não significa nada, daqui a pouco você completa o seu também. Então essa competição aí também é legal a gente chamar atenção, que não é porque um tem, o outro fez, o outro conquistou, que ela é melhor, tá tudo bem, legal pra ela, mas no seu tempo aí. Aliás, algumas crianças completaram primeiro, antes do meu filho, e eu, entre nós aqui, eu vou contar, achei ótimo, achei muito legal, porque, né, faz parte de ele sentir isso, que ele não é super melhor porque ele conseguiu, tá ótimo no tempo dele, tá tudo certo. Tem um outro benefício que eu acho super sutil, mas, gente, quantos pais e mães ficam lutando e se esforçando para as crianças ficarem longe do celular e não sabem como? Aqui, tudo bem que tem lá hoje os aplicativos que você vai colocando as figurinhas e tal, mas, na verdade, o tempo que as crianças passam trocando figurinhas é muito mais legal, é muito mais saudável e ele é longo, ele é um tempo muito bacana e que as crianças passam, então, fazendo isso com todos esses outros coisas legais que eu falei, com essa interação social, fazendo cálculos matemáticos e tudo isso, sem estar no celular jogando. Então é muito legal. Esse dia, por exemplo, que eu te falei, tanto da praça quanto desse espécie de restaurante, praça de alimentação que tinha muitas pessoas, que legal, porque as crianças não estavam lá todas isoladas em seus celulares, elas estavam interagindo umas com as outras, estavam conversando, estavam trocando figurinhas e foi super legal. Que bacana que a criança não tá no celular. Então, no caso dos seus filhos aí, se você tá nessa luta, um benefício bem legal é esse. E agora, voltando aí um pouco para finanças, tem a questão da lei da oferta e da procura. Por que algumas coisas valem mais? Por que outras valem menos? Por que o preço de alguns produtos sobe? Por que depois desce? Se as crianças estão interessadas, por exemplo, que vem no noticiário, o preço do tomate subiu, da batata, enfim, o que for. Se elas falarem sobre isso, se elas falarem de inflação, se elas falarem... Você pode falar um pouco dessa lei da oferta e da procura que também tem a ver com o álbum.
Por que as lendárias custam mais? Aí você explica, porque produz menos, a fábrica, quem fabrica as figurinhas fabrica menos justamente para ter escassez e aí ela custar mais caro. E por último, não menos importante, é muito legal a gente falar sobre marketing. Falar porque aqui nesse álbum, nessa edição, tem a página das figurinhas da Copa. Ops, da Coca. Então, tem essa página aqui de figurinhas da Copa que é obrigatório você ir lá e comprar o produto. E aí, ele tava muito dedicado, eu falei pra vocês, minha mãe foi lá super na melhor das intenções e comprou com ele as cocas. E aí foi lá e conseguiu, ele completou e tal. Mas o que eu achei legal, o que eu como mãe fiz? Falei pra ele que isso era uma estratégia das empresas para manter o produto na mentalidade das crianças. E essa, eu vou te contar que essa estratégia é boa mesmo, porque as crianças ficam falando assim, já completei o álbum, até as da Coca. Então é uma coisa boa essa estratégia, porque realmente funcionou ali, tá na mentalidade das crianças. Então eu aproveitei esse gancho para falar com ele sobre isso. Falar, olha que estratégia dessa empresa para você ser obrigado a ir lá e comprar o produto deles, para ficar falando sobre o produto deles, mas isso é uma estratégia deles para você querer, para você vender mais. Então assim, a gente não pode ficar alheio ao mundo, porque a gente tá aí, né, tá sujeito, mas você pode trazer esse aprendizado então para ele, por que a empresa fez isso e não só consumir ali como um consumidor passivo. Então eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado e se você tá afim de fazer o álbum, convencer seus pais, pode compartilhar com eles, ou se você é pai e mãe e quer compartilhar com outros pais para que eles façam o melhor uso do álbum, aí tá uma grande oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!